Fala, meus amores, a paz do Senhor Jesus. Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, minha gente, já deu glória? Lembrando que Deus é bom, amém? Vocês estão bem? Já deu glória hoje? Amados, você me pergunta, Dai, qual é o conteúdo do dia? Bíblia, como sempre. Como sempre, minha gente, é Bíblia, amém? Meus amores, quero compartilhar com vocês lá no livro de Provérbios, no capítulo 2, amém? Vai falar assim no versos 3. E se clamares por entendimento e por inteligência, alçarás a tua voz. Se como a prata a buscares e como a tesouros escondido a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Meus amores, nós vamos aprender que o Senhor nos ensina, nos dá uma direção de como buscar a sabedoria do Senhor. Nós vamos entender que devemos clamar por inteligência e clamar por conhecimento. Mas não é apenas clamar. Nós devemos buscar por isso como buscamos por tesouros escondidos. Devemos olhar a mensagem do Senhor e ver como se ela fosse um tesouro escondido que precisa ser revelado a nós. Nós temos que buscar isso com todo o nosso vigor, com toda a nossa força e vontade. Você entende? Amados, você me pergunta, Dai, por que vamos falar de Provérbios de novo? Meus amores, tenho orado ao Senhor, pedido ao Senhor uma mensagem, direcionamento para uma mensagem para esses dias. E o Senhor tem me levado a Provérbios. Eu acredito que essa mensagem ela é direcionada, então vamos falando de Provérbios. Já falamos do capítulo 1, então vamos no 2. Amém? E nós entendemos que devemos buscar a palavra do Senhor como tesouro escondido. Devemos guardar essa mensagem no nosso coração, como vai falar no versos 1. Que se nós aceitarmos a palavra do Senhor e a escondermos, dessa forma seremos bem-sucedidos e seremos pessoas sábias. Você sabe, você lembra de Salomão? Provérbio de Salomão nós estamos lendo. Salomão foi o homem mais sábio, no qual fala que nunca houve homem tão sábio como Salomão. Só que ainda assim Salomão conseguiu desviar da vontade do Senhor. Por quê, Dai? Porque a sabedoria, ser sábio, não tem a ver com viver a vontade de Deus. Ser sábio não tem a ver com viver no centro da vontade de Deus. Salomão era sábio, porém ele desviou da vontade de Deus. Salomão era o homem mais sábio em vários aspectos, era o homem mais sábio que tinha, porém ele não guardou os mandamentos do Senhor. E aqui nós vamos aprender no versos 1. Se aceitares as minhas palavras e a esconderes contigo os meus mandamentos. Ser sábio, meus amores, é aprender a conviver com todo mundo, ser uma pessoa, como nós falamos das virtudes, né? Ser uma pessoa que dê um bom conselho, uma boa instrução, pessoas que têm conhecimento, pessoas justas e por aí vai. Ser uma pessoa prudente, cautelosa, né? Só que quando nós somos sábios, guardamos a palavra do Senhor e vivemos a vontade de Deus, isso aí nos faz alcançar o reino dos céus. Só que quando nós somos sábios para nós mesmos, para a nossa vida, para o nosso próprio conhecimento, nós nos desviamos da vontade de Deus, achamos que somos bons o suficientes e o nosso caminho não será o céu, será o contrário. Ou seja, sabedoria não tem nada a ver com viver a vontade de Deus, são diferentes. Se eu for sábia na palavra, é uma coisa, ser sábia fora da palavra é outra. Então vamos buscar sabedoria em Cristo. Amados, e Salomão, ele vai falar alguns provérbios, mensagens que nos traz vida e nos traz sabedoria, nos ensina a ser melhores. E ele vai nos dar alguns pontos aqui no capítulo 2, a respeito de abrirmos mão e nos afastar de mulheres estranhas, lisonjeira com as suas palavras. Aqui ele vai estar falando claramente a respeito de adultério, de prostituição, e nisso nós vemos que não é apenas mulheres, não é apenas homens, são ambos. Devemos nos afastar de tudo aquilo que nos leva a pecar, de tudo aquilo que nos leva para longe de Deus. Tu lembra que Salomão teve 1000 mulheres? Você lembra que ele envolveu com mulheres que eram de religiões pagãs? E dessa forma, aos poucos, elas conseguiram entrar na cabeça de Salomão, conseguiram infiltrar ali dentro idolatrias, na qual Deus nunca aceitou e nem vai aceitar.
Salomão, por envolver com mulheres assim, talvez por sua ambição, não sei, mas ele foi deixando essas coisas aos poucos entrarem no seu meio, na sua vida, na sua rotina. E aos poucos foi afastando do foco que era de Deus. E aqui no verso 17 vai falar: qual deixa o guia da sua mocidade e se esquece do conserto do seu Deus. Ou seja, ele vai estar nos direcionando a respeito de ter cuidado de envolver com pessoas que vêm com palavras doces, com palavras que mexem com a gente, que são melos, como favos de mel. Só que nós vamos aprender que o final é amargo. O final de Salomão foi amargoso. Ele esqueceu-se do conserto com Deus. Ele afastou da vontade do Senhor. E nós lembramos que qual é o salário do pecado, meus irmãos? Você lembra? O salário do pecado é a morte, não é? Então, quanto mais pudermos evitar o pecado, temos que fazer isso. Aqui vai estar nos ensinando a respeito de adultério, de prostituição, falando sobre isso. Só que, no geral, está falando sobre a desobediência em Cristo. Não devemos ser desobedientes, porque se nós formos sábios para nós mesmos, seremos desobedientes à voz do Senhor. Por quê? A sabedoria humana, a inteligência do homem, na maioria das vezes, ela se afastará da sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus, ela é mais profunda e mais penetrante do que o conhecimento do homem. A sabedoria de Deus nos ensina a amar, nos ensina a perdoar, nos ensina a ser melhores para outros. Porém, o conhecimento humano, a inteligência do homem, vai nos ensinar a afastar de Deus, vai nos ensinar a ser melhores do que alguém, né? Vai nos ensinar a passar por cima, vai nos ensinar a querer pagar com a mesma moeda algo que alguém fez. Mas Deus não está nisso aí. Deus, ele está em ser amável, ser manso, ser humilde, ser obediente, entende? A chave de tudo é ser obediente ao Senhor, é guardar o conserto com Deus. Devemos buscar a sabedoria do Senhor, como se busca por tesouros escondidos, buscar como se não houvesse o amanhã. E se você, até porque nós precisamos disso para obter a nossa salvação, devemos procurar como a nossa última oportunidade para sermos sábios e obtermos a nossa salvação. Busque ao Senhor, meus irmãos, enquanto se pode achar. Busque a sabedoria de Deus enquanto se pode achar. Busque a vontade do Senhor e dessa forma vamos crescendo na graça e no conhecimento. Não apenas no nosso conhecimento, nas nossas informações, não. Cresceremos na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Amém? Fica com essa mensagem no seu coração. Se ajudou vocês de alguma forma, curte, comenta, segue, compartilha. Amém? E até o próximo vídeo, em nome de Jesus.